Amém, né, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que nós temos de comemorar o Dia dos Pais. Aqueles que, por algum motivo, estão de luto por perda de algum pai, que o Senhor possa estar consolando, ou a perda de um filho também, que o Senhor traga o consolo nesse momento de comemoração, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Eu quero nessa manhã trazer uma breve reflexão a respeito dessa questão do Dia dos Pais, aproveitando o próprio tema, né, que a Rosângela propôs, as pegadas do meu pai. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no trecho da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios 11, versículo 1, um texto bem conhecido, Paulo falando aos crentes em Coríntios. Vamos abrir nossas Bíblias e pensar um pouquinho sobre essa questão do Dia dos Pais. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é essa paternidade bíblica, como o mundo tem visto hoje a figura masculina, a figura de pai, e vamos pensar um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar aos crentes em Coríntios. O texto fala assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te agradecer pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa, cultuando ao Senhor. E nesse momento nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada irmão que está aqui presente nesse momento, cada pai, cada família aqui representada, e que a Tua palavra, Pai, possa impactar os nossos corações, Pai. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém? Antes da gente começar a falar propriamente pelo tema que a própria Rosângela escolheu, né, as pegadas do meu pai, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a respeito da paternidade bíblica. O que é essa paternidade bíblica? Bom, a primeira coisa é que a Bíblia ela revela que Deus é o nosso Pai, porque Ele assim se apresenta, né? Ele se preocupa em afirmar, né? O próprio Jesus disse que Ele e o Pai tinham um relacionamento, e Ele também disse que nós deveríamos buscar a esse Pai. Por quê? Porque diz lá em Evangelho de João 1,12, né? Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus chamava Deus de Pai e disse que por meio da adoção de Jesus, nós também poderíamos chamá-lo de Pai. Além disso, a gente também vê que o próprio Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que era a oração modelo, que nós deveríamos orar a um Pai. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a palavra de Deus, de várias maneiras, ela revela a Deus como um pai, aquele que instrui o seu filho, um pai que cuida do seu povo, o povo de Israel no Antigo Testamento. A gente vê alguém realmente aquele que corrige, que disciplina, né? Os pais aí gravaram, né, todas as mensagens de carinho dos filhos. Eu gravei aqui a minha também, para quando chegar em casa depois cobrar, né? Ó, tá aqui, né? Mas por que eu falo isso? Porque não é brincadeira de cobrar, mas por quê? Porque esse papel de paternidade muitas vezes nos leva a esse encargo, a essa responsabilidade. E Deus, quando Ele se revela dessa maneira, Ele também mostra que Ele é essa figura desse pai. Então, esse é o papel dessa paternidade bíblica. Agora, quando a gente pensa na figura do pai, a gente tem que pensar na figura do próprio Deus como pai. É nela que nasce essa ideia de paternidade. Mas agora, quando a gente pensa na nossa sociedade moderna, como é que a gente vê a figura do pai? Como é que a sociedade tem feito o desenho da figura do pai? O pastor sempre ele recorda, né, as figuras dos desenhos, né? Eu lembro do Homer Simpson, ele mesmo já usou essa ilustração, né? Aquele pai barrigudo, que ninguém respeita em casa, que o que fala ninguém dá atenção. O pai, o Dino da família Dinossauro também, aquele que ninguém liga. Mas não tem alguma coisa de errado com isso? Por quê? Porque se a paternidade bíblica nasce na própria figura de um Deus que cuida e que zela pelo seu povo, na modernidade as pessoas veem o pai como aquele que não representa uma figura de autoridade no lar, aquele que não deve ser ouvido, aquele que parece um bonachão, que é uma pessoa ingênua, boba. Tem alguma coisa de errado?
Pois é, né? E é assim que a gente vê, né? E é interessante porque quando a gente para pensar, a gente pode ver os problemas que ocasionam a falta de paternidade. Se você for olhar para os nossos irmãos aí que trabalham com direito, com a vara da família, o que tem de casos para contar de pessoas que passam por problemas familiares ocasionados por causa do divórcio, problemas por falta de reconhecimento de paternidade, quando não tem um registro civil. O governo criou um programa, né, a justiça criou um programa para que haja esse reconhecimento. E quando a gente para pensar nos psicólogos que atendem pessoas com traumas familiares, pela ausência da figura paterna, que às vezes pode até mesmo trazer uma figura de falta de marcar essa presença masculina, e a gente acaba às vezes vendo a consequência disso na vida dos jovens também. Então a gente sabe que um pai faz muita falta, e aqueles que estão sem os seus pais aqui nessa manhã, ou estão nos assistindo, também tenho certeza que também fazem, entendem a falta que se causa, né, os distúrbios relacionados à sexualidade e tantas outras áreas que são afetadas por falta dessa figura masculina, que tanto tem sido atacada na mídia, tem se desconstruído, né, o papel do pai, o pai bíblico. Mas afinal de contas, o que é ser pai? O que é ser pai? Né, a gente brinca que o filho não vem com manual de instrução, né? Quando você compra um carro novo, vem um manual grossão, você compra eletrodoméstico, vem junto com um saquinho lá, os manuais, mas quando você ganha criança lá na maternidade, ninguém te dá um livrinho do que fazer com aquilo ali, né? Se chorar de madrugada, se chorar, se tiver com dor, se fazer aquilo, você não sabe. E o melhor ainda, né, que se você já teve um, que nem eu tenho 2, você sabe que o que fez no primeiro também, às vezes, não funciona no segundo, né, porque eles também são diferentes. Mas ser pai é um privilégio. A palavra de Deus, como o salmo que a gente leu essa manhã, ele fala assim, né, ser pai é uma bênção, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então, é bênção ser pai, você não tem que abrir mão da maternidade, você não tem que abrir mão da paternidade. Por quê? Porque Deus te abençoou com a sua virilidade. O pastor Paulo sempre está relembrando isso, para que você possa abençoar as gerações, né? E à luz da palavra de Deus, eu queria refletir o que fala esse texto de Paulo, né? Paulo, ele chega a um ponto em que ele fala assim, sede meus imitadores, vocês têm que me imitar. Por quê? Porque como também eu sou de Cristo, porque também eu imito a Cristo, né? E talvez um dos acontecimentos que eu acho que mais causa orgulho num pai é quando ele para e vê o seu filho ali imitando ele, né? Eu podia colocar aqui um monte de foto ali no Data Show e ver ali o filho fazendo a barba junto com o pai, e ele ali sem barba nenhuma, mas fazendo ali, o pai cortando a grama e o filho atrás ali junto cortando a grama também. Ele vestindo aquela roupa social de terno e o filho também vestindo a mesma coisa, né? São momentos na vida que agrada ao pai, né? Quando a gente vê o nosso filho seguindo os nossos próprios exemplos. Mas o que quer dizer quando Paulo fala isso aos coríntios, né? O que ele está querendo dizer? Olha, quando a gente observa uma criança, quando ela é muito pequenininha, ela não tem assim uma capacidade cognitiva de poder refletir, de ver. Então, apresentar uma pessoa como Jesus pode parecer um pouco estranho para os pequenininhos aqui. Por quê? Porque eles não conseguem abstrair ainda algumas informações. Então, como é que eles vão aprender a respeito de Jesus? Vendo as nossas atitudes. Quando você olha para esse texto de Coríntios, é bem interessante, porque a palavra imitadores, ela vem da mesma origem da palavra mímica. E o que é mímica? Mímica é quando você aprende algo, quando você faz algo, você se comunica por meio dos seus gestos. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sede meus imitadores, ele está querendo dizer assim, olha, conforme a minha maneira de agir, sem palavras, eu quero que vocês façam, porque da mesma forma que eu ajo como Cristo age, vocês também devem agir. E aí tem tudo a ver com essa história que a gente está aprendendo, né? As pegadas do meu pai, né? A gente sabe que as pegadas são marcas que nós deixamos, são como rastros. Imagine você perdido no meio de uma floresta, você saiu e não sabe onde está. As pessoas, para te localizarem, vão procurar o quê? As marcas, os rastros, os vestígios que você deixou. Então essas pegadas são as marcas, os rastros que você tem deixado na sua vida. Ou como o próprio apóstolo Paulo, como você tem comunicado que você
é realmente uma pessoa que segue a Jesus, porque ele vai falar justamente isso, como também eu sou de Cristo. Então, ele era seguidor de Cristo, e como as pessoas poderiam ver isso? Através dos seus gestos, ele comunicava através das suas atitudes. É isso que o texto, de maneira bem clara, fala. E é interessante quando a gente observa isso, por quê? Porque você já ouviu aquela famosa frase de efeito, né? Palavras convencem, mas o exemplo, o que ele faz? Arrasta. E muitas vezes, como pais, nós temos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? De conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. E mostrar que eles precisam ter o quê? Um relacionamento vertical e horizontal. O que é esse relacionamento vertical e horizontal? Né? O vértice é aquilo que fica em pé, então é aquele relacionamento que aponta para o homem com Deus. Então, quando a gente para e olha, por exemplo, o exemplo de Jó, um homem, um pai que era temente ao Senhor. Jó, é interessante que se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai observar no texto lá de Jó, do capítulo 1, do 1 ao 5, ele fala assim: na terra de Uze, vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo e temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam umas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez um dos meus filhos tenha lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó revela o exemplo de um pai que se preocupava com um relacionamento vertical, um relacionamento onde o filho precisava se encontrar com Deus. Então conta que Jó orava por seus filhos, intercedia e oferecia sacrifício, fazendo o papel do quê? De sacerdote, ou o papel de um pai pastor. A gente pode usar essa figura de um pai pastor, porque como pai, eu sou pastor do meu filho, eu sou pastor da minha filha, eu sou pastor da minha casa. Por quê? Porque eu tenho que exercer esse sacerdócio, essa responsabilidade de orar. Jó cumpria esse papel de sacerdote, porque ele orava. E ele orava quando, pessoal? De manhã, quando acordava? O texto fala que ele orava quando? Nas madrugadas. Nas madrugadas ele orava, nas madrugadas ele clamava, e aí mostra a integridade de Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, que temia a Deus, não se desviava, ele assumia essa figura de pastor. Em que sentido Jó era um pai pastor? O que ele fazia pelos seus filhos? Ele orava nas madrugadas por ele clamava e perguntava se lá no íntimo Jó se preocupava com aquilo que não estava exterior, mas o que estava interior dentro dos seus filhos. O que está dentro do seu coração? O que passava dentro do coração do seu filho? Jó se preocupava e ele orava pelos seus filhos, para que eles pudessem ser homens corretos e tementes a Deus. Então, lembrando do que o apóstolo Paulo fala, né? Sede meus imitadores, né? Como a ideia da mímica, né? Não por palavras, mas por gestos. Seguindo esses passos, Jó mostrava para os seus filhos que eles deveriam temer ao Senhor. E depois você tem toda a história de Jó, que você pode ler na sua casa, capítulo 1, aí você vai ver um pouquinho mais do que ele passou. Então é isso que ele fazia, ele assumia essa atitude. Você tem intercedido constantemente por seus filhos? Quais as dificuldades que enfrenta na oração por eles? Hoje, se você tivesse que parar aqui e enunciar, qual foi a última vez que você orou pelo seu filho e intercedeu por ele, que você sabe a dificuldade que ele está enfrentando, o problema que ele passa, no que você pode ajudar? Então lembre-se do pai, que é um exemplo no relacionamento vertical. Além disso, a gente também tem uma outra questão, que é muito importante, né? Aqueles que não oram por seus filhos, é como se você fosse para uma guerra desarmado, meu irmão.
A oração é uma arma poderosa espiritual. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura do cristão. Ele fala justamente sobre isso, sobre essa arma poderosa que nós temos. Mas se você vai para uma guerra, né, o inimigo das nossas almas anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, e você não clama, não ora, não intercede pela sua família, imagina, você entrar lá no conflito no Oriente Médio, no meio da Síria, desarmado, para enfrentar um exército, é uma loucura, meu irmão. Então não faça isso, ore, tenha as reuniões de oração. Se você tem dificuldade de começar, comece participando das reuniões de oração, comece a se despertar nesse momento, até que você possa assumir essa disciplina, que é uma disciplina espiritual. Segunda parte que a gente vê, é um relacionamento que se constrói na vertical, é um relacionamento que tem a ver com a busca da palavra e o ensinamento. O texto de Deuteronômio, ele é bem interessante também. Deuteronômio 6, ele é bem conhecido sobre a questão da instrução. Por quê? Ele fala assim, olha, Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Eu vou ler aqui, ó. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensina com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nas batentes das portas da casa e em seus portões. Então, a palavra de Deus, Moisés, quando vai lá, Deuteronômio, segundo lei, aquela repetição novamente, ele instrui o povo ao quê? Para que eles pudessem instruir os seus filhos a palavra de Deus. E aí interessante é que esse texto não deixa dúvida nenhuma. Que dúvida que ele deixa? Em que momento você tem que ensinar a palavra de Deus para o seu filho? Se você olhar aqui com atenção, ele fala que é com persistência, ele fala que tem que ser sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você acordar, se levantar, você tem que amarrar como sinal no braço, prender na testa. Os judeus, eles tinham uma caixinha, né, e eles escreviam pequenos versículos e amarravam na testa para que as pessoas, para que lembrasse da palavra de Deus como uma forma exterior de lembrar aquilo que deveria ter, né? Faz um campeonato aí para decorar versículo em casa, né? Amarre como sinal. Escreva nos batentes da porta da casa, nos portões, né? E aí eu pergunto, por que tantos pais têm sido negligentes em desempenhar essa função colocada sobre os seus ombros de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos? Em casa, como eu já contei o testemunho aqui, né, no começo, quando eles ainda eram bem pequenininhos, eu ainda era muito negligente, eu não tinha esse hábito e até achava que a Cleilda era exagerada, porque a Sara era tão pequenininha, o Samuel era tão pequenininho, ela já queria ensinar e contar, e na minha cabeça, né, eles ainda não estão entendendo, mas ela insistiu, depois eu assumi esse papel, e eu e o Samuel, a gente faz o devocional, a gente colocou um propósito aí, né, e eu falei para ele, ó, quando a gente terminar, você vai escolher onde quiser ir fazer o lanche que a gente vai fazer para comemorar, né, ler o Novo Testamento todinho em 90 dias, eu dei para ele lá o guia lá, aí eu leio um capítulo e outro, 2 capítulos só, eu leio um, ele lê outro antes de dormir, todos os dias, né, alguns dias a gente passa por alguma dificuldade, ele lê, e eu às vezes não posso ler junto com ele, mas eu tenho um desafio aí, a gente já acabou o primeiro mês, estamos acabando o Evangelho de João, conseguimos ler os 4 evangelhos, o pastor tem se esforçado aqui para colocar ali a leitura da Bíblia, você pode pegar e ler, e compartilhar o áudio ali, e ler o áudio junto com os comentários, então é importante isso para esse relacionamento, e aí é importante por quê? Porque tudo isso está relacionado com aquilo que Paulo fala aos Coríntios quando ele escreve, né, é justamente isso, né, da gente seguir essas sombras, e aí o que acontece? Paulo, ele se apresenta como se ele fosse uma sombra de Cristo, que as pessoas ao verem ele conseguiriam ver um reflexo da sombra de Cristo, mas a gente também às vezes tem que tomar cuidado para não acabar se tornando o quê, pessoal? Acabar se tornando o quê? Uma imitação artificial, uma imitação superficial de Cristo. Por quê? Porque o seu filho vai olhar aquilo que você faz. Se ele não estiver estudando a palavra de Deus, se ele não estiver orando, ele não vai fazer. Não adianta só você mandar ele fazer, você tem que fazer com ele.
E é isso que a palavra de Deus ensina. Não é uma palavra de exortação para que nesse dia você não veja, não, pelo contrário, é para que você se sinta feliz e realizado na palavra de Deus. Essas marcas que devem ser, né? Por quê? Porque nós de repente crescemos e vemos que nós somos apenas uma caricatura de Deus, uma caricatura de Cristo, uma caricatura de Cristo para os nossos filhos. O que é uma caricatura de Cristo? A caricatura é uma imagem, é uma foto exagerada. Então, que caricatura você é? Que caricatura seu filho pode fazer de você como pai? Tá? A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? E a outra parte do relacionamento que a gente tem que relembrar é um relacionamento que tem a ver com o quê? Com o horizontal, o relacionamento do horizonte, onde ele olha o nosso relacionamento com os outros. Aí eu falo para o Samuel que tem que tratar bem a professora na escola, mas ele vê eu tratando mal o meu vizinho. Eu falo para o Samuel que ele tem que ser educado aqui na igreja, mas ele vê eu sendo mal educado aqui na igreja. Eu falo para ele vir na casa do Senhor, para a escola bíblica dominical, e eu faço o quê? Em casa dormindo. Como que ele vai se sentir? Né? Meu discurso é um e as minhas atitudes é outra. Né? Às vezes você torna a sua casa um espaço que você gasta mais tempo falando mal da igreja e depois quer que o seu filho sinta prazer em estar na casa do Senhor. Temos muitos problemas como igreja e eu tenho certeza disso, que não a nossa igreja, mas qualquer outra igreja também tem muitos outros problemas. Nós queremos realizar muito para o Senhor e às vezes as nossas limitações não permitem. Mas às vezes você reclama tanto da igreja e fala para o seu filho vir para a casa do Senhor. E aí depois quer que ele leia aquele salmo e diga: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Pô, meu pai só reclama da igreja, só fala mal, por que eu vou querer estar na casa do Senhor? Não é isso, irmãos? Não deixe, não crie isso na sua casa, abomine esse tipo de atitude. Você não deve permitir que isso se torne uma verdade no seu lar. Você deve se impedir que esse tipo de atitude chegue. Por quê? Porque de repente você vem e acaba falando que quer que o seu filho sirva ao Senhor, que ele venha para a casa de Deus, mas toda hora você está reclamando da casa do Senhor. Como que ele vai receber essa mensagem, né? Ame ao Senhor e fala: filho, eu estou alegre porque eu vou, é um privilégio estar na casa do Senhor, eu quero que você cresça dentro da casa do Senhor. E aí a gente vai ter, né, como Josué, né, Josué 24:15. Se alguém, porém, lhes agrada, Josué precisava liderar sua família e ele fez uma escolha, ele fez uma decisão. Se, porém, não lhe agrada a servir aos deuses, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma escolha que você tem que fazer. O Samuel, a Sara, a Clenilda, nós fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir ao Senhor. Por mais difícil que seja, por mais dificuldades que a gente possa estar enfrentando, é uma escolha que nós temos. Nós vamos servir. Josué enfrentou esse mesmo desafio. E temos esse mesmo desafio diante da nossa vida. Por quê? Porque a sociedade lá fora relativiza os nossos valores. Eles tornam aquilo que para a gente é uma verdade absoluta, como algo irrelevante. É apenas mais uma dentro de tantas outras verdades. Então a gente precisa estar firmado nessa verdade que é a casa do Senhor. Quando o povo de Israel chegou à terra de Canaã, a terra proibida, existiam vários povos vivendo ali, cada um com seus deuses e muitos outros deuses. E aí, o que eu faço? O Deus de Israel é só mais um Deus ou é o Deus verdadeiro? É assim que a palavra de Deus afirma. É um Deus que está acima de todos os outros. Ele é o único verdadeiro. E é assim que a gente tem que ter. Não devemos relativizar, né? O grande problema do pai é que na casa ele muitas vezes acaba não assumindo a responsabilidade que foi colocada diante de Deus. E nessa manhã eu quero te desafiar a que você assuma o seu papel dessa paternidade que o Senhor te deu. E mais do que isso, eu quero te desafiar, meu irmão, a você confiar no Senhor, porque Ele é aquele que te sustenta. É um privilégio, imagina, você ser chamado de pai, como Deus se chama também de pai. Deus Pai, é um privilégio a paternidade, é um privilégio que o Senhor nos honra como homens, como líderes do nosso lar.
O encargo é difícil, não tem manual, você tem a palavra de Deus como uma referência, você tem ela como uma verdade, como um princípio. Siga ela, oriente ela. Você que está começando nesse momento, comece da maneira correta. Leia a palavra de Deus, ore com seu filho, instrua o caminho que ele andar, seja exemplo para ele, para que as pessoas possam. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Quando você pega a carta para olhar 1ª e 2ª Coríntios, o pessoal lá literalmente gostava de dar trabalho, ao ponto de que Paulo vira e fala para eles: meus irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olhem como eu estou me comportando, olhem os meus gestos, olhem as minhas atitudes que eu tenho. Para quê? Para que vocês possam seguir o caminho do Senhor, para que vocês possam. Então os nossos filhos, meus irmãos, eles são como uma grande pedra bruta, como uma grande pedra de mármore, e nós fomos incumbidos pelo Senhor de sermos artistas que vão esculpir a imagem de Cristo através das nossas vidas, na vida deles. Que nós possamos pedir que o Senhor nos ajude nesse momento de tanta dificuldade, de tantas lutas, de tantas perdas que nós passamos, e possamos confiar totalmente que o Senhor é o Deus que nos sustenta, que o Senhor é aquele que nos abençoa e que nos dá a condição para que a gente possa seguir esses caminhos dele. Amém? Amém, irmãos? Então fica essa reflexão nessa manhã para os nossos pais. É um privilégio você ser pai, não é um peso, não é um encargo, mas muito pelo contrário, é uma oportunidade que você tem. A gente tem alguns motivos de oração aqui. A nossa irmã Elizabeth, ela pede oração pelo seu pai que está internado, ela está no interior, eles estão no hospital hoje, né? Que Deus possa estar abençoando Luiz Benal e a sua mãe Maria Sônia. A nossa irmã Márcia Pedrosa também, ela pede oração pelo seu pai Ademar Pedrosa, pela sua irmã também Estela, e que a gente continue aí orando pela vida do pastor Denner, e que Deus continue guardando e cuidando da vida dele, e nesse dia dos pais aí, por cada pai aí, por cada momento aí, que o Senhor possa estar abençoando. Vamos orar então? Pai, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse privilégio que nós temos, Pai, de sermos Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos abençoa sobremaneira, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, que possamos assumir a nossa responsabilidade como pais nessa manhã, entendendo que esse privilégio é dado ao Senhor, porque os nossos filhos são como flechas, Pai, eles vão muito além do que nós vamos, Pai. O Senhor vai enviá-los, Pai, a lugares tão distantes, Pai, que nós nem éramos capazes de imaginar que poderíamos chegar ali, Pai. Por isso que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine, Pai, a criá-los, Pai, nos Teus caminhos. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos dê sabedoria na orientação, na condução dos nossos lares. Que nós não venhamos a negligenciar esse papel dado pelo Senhor, ó Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha estar abençoando, Pai, cada família aqui nessa manhã, abençoando a vida do nosso irmão Roberto, da sua esposa Beth, que o Senhor abençoe também o pai e a mãe da nossa irmã Beth, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor tome, Pai, também a nossa irmã Márcia Pedrosa, a sua família, o seu pai, a sua irmã nas Tuas mãos, cuida do pastor Denner no hospital, nós continuamos orando, pedimos que o Senhor esteja abençoando ele, a cirurgia, os médicos que vão estar ali à frente disso, Pai, vai com as Tuas mãos ali, Pai, guiando, Senhor, recuperando a saúde do Teu servo, que o mais breve possível ele esteja na Tua casa aqui, te adorando, louvando o Teu nome, leva ele de volta para o seu lar, Pai, para que ele se recupere totalmente, Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor cuide da família dele também. Obrigado por esse dia dos pais, que cada um tenha essa oportunidade hoje de abraçar o seu pai, de estar nesse momento em família, celebrando a família, porque Tu és o Deus da família, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. À noite nós temos o nosso culto missionário. Nossos irmãos que foram para Sítio do Mato vão estar aqui. O missionário Ronaldo, que esteve lá, veio para cá, ele vai estar pregando a palavra à noite. E vamos ter a celebração da ceia também. Amém, irmãos? Você é nosso convidado.